Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Com imagens aqui na Jovem Pan, direto para Nova York, Caio Blinder. Caio, bom dia. E a relação americana com Cuba, hein, Caio? Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvinte. Só atropelando a pauta 10 segundos. Que coisa, viagem. Primeiro, um dos países mais corruptos do mundo. Depois ele termina a viagem num dos países menos corruptos do mundo. De pirar a cabeça do presidente dos brasileiros. Mas vamos a Cuba. Bem, primeira parte fácil de Cuba. Aquele parque jurássico é atroz, tenebroso, é indefensável. A parte difícil, como extinguir o Parque Jurássico de Cuba. Os americanos estão, desde a época do presidente Jânio Quadros, repito, Jânio Quadros, tentando... Ô Caio, vamos fazer a conexão com você, a gente está com um probleminha, o áudio está voltando, mas de qualquer forma, se o professor Vila quiser também claro. Já comentar, que o fim de semana foi muito movimentado, falando justamente sobre essa decisão da sexta ainda em relação a Cuba, não é? É a questão de Cuba. A questão de Cuba para os Estados Unidos é um problema, especialmente desde a gestão Kennedy, né? Porque o Kennedy, quando assumiu a presidência em janeiro de 61, era o momento que Cuba estava passando de uma revolução democrática para uma revolução socialista. E é o mesmo momento, 61, da construção do Muro de Berlim também, em que as tensões entre Estados Unidos e União Soviética, que hoje não existe mais, como é sabido. A Guerra Fria ferveu. Fervendo ali, a coisa estava feia e tal. Verdade. Aí vem a discussão, quando Cuba vai se aproximando, então se declara socialista, da expulsão de Cuba da OEA. Aí é o que o Caio provavelmente falaria, que o presidente do Brasil era o Jânio Quadros, e tem a Conferência de Punta del Este, no Uruguai, pela expulsão de Cuba. O Brasil toma a posição de se abster, né, uma abstenção. Né? México era contra, o México nunca rompeu relações com Cuba, vale lembrar, né? Durante todo esse período, e os outros países, por pressão também norte-americana, vão romper relações diplomáticas e comerciais depois com Cuba e tal. E no ano seguinte, em 62, em outubro, tem a crise dos foguetes, quando a União Soviética tinha instalado mísseis atômicos em Cuba, né? Ou seja, portanto, ali muito próximo aos Estados Unidos, a poucas milhas dos Estados Unidos, e aí o conflito, o mundo chegou à beira quase de uma guerra nuclear, porque quem exigiu do Khrushchev, que era o dirigente da União Soviética, a retirada dos mísseis, houve uma enorme disputa internacional. Os jornais apresentavam, não tinha internet. Sim. Apresentavam um navio russo trazendo aquele míssil. Ia chegando, aí chegou-se um acordo de que a União Soviética retirou os mísseis e teria um acordo não escrito entre Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos se comprometeria a não invadir Cuba. Ah, sim, ok, vamos lá, Caio. Obrigado. Diga, Caio. Desculpa, para você ver, precisa do professor Vila, para falar de Cuba é história, é pré-história, na verdade. Precisa ser um professor de pré-história, não de história, que é uma relíquia, né? O professor Vila falou, lembrando a referência ao Kennedy. Eu comecei meu comentário, que foi devido às relíquias da comunicação, não consegui terminar. Eu dizia que era desde a época do Jânio Quadros, para dar uma medida para os brasileiros. Sim. Como é antigo esse problema. Bem, então os americanos, desculpa, eu perdi uma parte do papo do professor Vila, da aula de pré-história, mas eu queria dizer que é o seguinte, os americanos eles oscilam entre usar o porrete ou dar cenoura para o dinossauro cubano. Então eles oscilam. Agora, na verdade, o que o Trump está fazendo é meia boca. Ele não é uma medida tão dura como se imagina, porque ele não quis romper relações outra vez, que foram reatadas pelo Obama, né? Permite ainda viagens, mas é uma endurecida com os militares. As medidas em si me parecem até corretas, mas não vão resolver o problema. E por que não endureceram mais ainda? O temor de que isso, na verdade, é munição para quem? Para a linha dura cubana, claro, que vai se aproximar ainda mais de quem? Imagina da Rússia, da velha Rússia, que está comprando no mundo inteiro e está outra vez forte em Cuba. Os chineses também. E os empresários americanos querem, obviamente, negócios com qualquer lugar. Sem contar a coisa óbvia, a incoerência moral do Trump, como de qualquer político, em qualquer parte do mundo, mas no caso dele é flagrante. Ele acabou de voltar de uma viagem para a Arábia Saudita, que é um parque jurássico no deserto, né? Cuba é uma ilha. A Arábia Saudita, a diferença é que é no deserto. E não abriu uma menção a direitos humanos. É o país onde as mulheres são mais
brutalizadas no mundo é a Arábia Saudita. Em nada, nenhuma palavra do Trump, que está pouco se lixando para direitos humanos na Arábia Saudita, nas Filipinas, esse tipo de lugar. Em Cuba, agora ele está como arauto dos direitos humanos, porque interessa realmente paparicar os jurássicos cubanos de Miami. Eu não vejo problema, eu não vejo solução a curto prazo em Cuba. Se você endurece, ajuda o regime. Se você amolece, ajuda o regime também. Eu não sei resolver esse problema a curto prazo. A longo prazo, até dinossauro morre, né? Eu digo do regime, não só o Castro. Mas eu não estou vendo uma solução a curto prazo para esse problema, não. Por enquanto, quem quiser vai visitar o Parque Jurássico. Até americanos podem agora visitar o Parque Jurássico.